dentre os pontos que foram colocados por vocês, julgar a esposa que acabou de ter um filho, que apesar de psicóloga, também é um ser humano, e que, por supostamente ciúmes, pediu que esse marido não ministrasse mais aulas para essa aluna. Há vários cenários de insegurança inseridos na fala dessa mulher. E mesmo que ela não se sentisse segura para que o marido dela ministrasse aula para essa mulher ou para qualquer outra mulher, a postura correta seria: abra mão de dar aulas em turmas mistas. E não exclua uma mulher específica ou uma determinada mulher da oportunidade de fazer aquela aula que é para turmas mistas. Então, mesmo mulheres que trabalham com jiu-jitsu, mesmo mulheres que têm uma formação em saúde mental, que é o caso dela, não estão isentas de cometer falhas porque são seres humanos. Têm inseguranças, limitações, que precisam aprender, que precisam evoluir e que talvez não consigam tomar as melhores decisões, por vários contextos. O comentário de hoje no cenário do jiu-jitsu é: uma aluna, faixa roxa, foi expulsa de uma academia de jiu-jitsu em Fortaleza por um professor que alegou que, como a esposa dele estava com ciúmes da aluna, ele precisava que ela não fizesse mais parte daquela aula. E quais são as problemáticas envolvidas nessa questão? Para a gente contextualizar, é um professor que tem um Instagram muito grande de jiu-jitsu, vende cursos, vende aulas, vende conteúdo de jiu-jitsu. A esposa em questão é psicóloga de atletas de jiu-jitsu, então está completamente inserida no meio. E a academia em que ele ministra aulas é uma academia de bastante tradição, que funciona há muito tempo em Fortaleza, e ele não é o dono da academia, ele é um professor contratado para aquele horário. Contextualizando esses pontos, eu queria levantar algumas questões que eu abri na caixinha de pergunta e algumas pessoas me falaram sobre. E juntando todos esses questionamentos, eu venho aqui conversar com vocês. Primeiro ponto. É direito do professor expulsar uma aluna da turma em que ele é um professor contratado para dar aula? Qual é o contrato que essa aluna tem com a academia? E aí a gente entra na questão jurídica, burocrática. Aquela era uma turma masculina somente ou era uma turma mista? Eu não estou entrando no mérito de é correto ter uma turma somente masculina ou não. Eu estou aqui ainda falando do mérito de o serviço contratado por essa aluna, qual foi junto à academia? Primeiro ponto. Então, já esclarecendo, não era uma turma somente masculina, ela contratou o serviço num plano anual, então ela estava com um contrato vigente e esse contrato foi quebrado de forma indevida. Então, cabe aí a aluna processar, enfim. O outro cenário é que a gente precisa compreender que, assim como a mulher, esse homem faixa preta, ele é um ser humano. E o fato dele ter uma faixa de cor preta amarrada na cintura deveria significar muitos anos de trabalho físico e mental dentro da comunidade do jiu-jitsu, o que não significa que ele não vai errar, que ele não vai ter preceitos, preconceitos, conceitos equivocados. E por isso, se eu fosse essa mulher, mesmo que a academia me pedisse desculpas e esse professor se retratasse por algum motivo, eu nunca mais iria frequentar uma aula dele. Porque eu não ia me sentir segura. E a gente, graças a Deus, tem uma gama de lugares presenciais e via internet em que a gente pode ter contato, aprender e praticar jiu-jitsu. Graças a Deus, a gente não é limitado a obrigatoriamente estar na aula de um determinado professor, que a gente não concorda com a metodologia ou que o ambiente não nos faça bem. Às vezes, não é a aula do professor que é ruim, mas ele tem alunos com os quais ele não impõe limites e ele não estabelece regras de respeito que fazem com que aquele ambiente não consiga ser saudável para uma mulher estar. E é aí
que eu queria chegar no último ponto. Houveram também algumas pessoas que levantaram que, na verdade, o professor não cometeu nenhum ato de assédio ou abuso ou nada, porque houveram ali manifestações de terceiros, de outros homens que disseram, poxa, mas ele está sendo penalizado e ele nem fez nada. Na verdade, ele fez muita coisa, né? Ele excluiu e tirou a oportunidade de uma mulher estar dentro do tatame. Independente disso, cabia a esse faixa preta entender a sua posição. Tá, Ivone, mas o que eu tenho a ver com isso? Para além da fofoca, né? Porque todo mundo quer saber a fofoca. Eu sou faixa azul agora. Graduei anteontem. Mas desde o meu primeiro dia do tatame, eu entendi que para eu conseguir ter um bom treino, eu precisava de outra pessoa. E muitas vezes outra pessoa além do professor. Porque quando ele observa meu treino, eu evoluo mais rápido, eu consigo treinar com várias pessoas diferentes e melhorar o meu jogo, porque as pessoas são diferentes treinando. E na hora que eu empresto o meu corpo para essa pessoa treinar o jogo dela, e ela empresta o corpo dela para eu treinar o meu jogo, existe uma relação mútua de respeito. E na hora em que eu tolero que um colega desrespeite uma outra mulher ou outro homem ou qualquer outra pessoa, eu estou afastando essa mulher ou qualquer outra pessoa da academia, e não só dessa, talvez do jiu-jitsu para sempre. Isso acontece muito com as faixas brancas. Por quê? Porque a gente está conhecendo uma modalidade e a gente acha que não é pra gente por causa da experiência ruim em um lugar. Quando você tem alguém mais graduado, essa moça é faixa roxa. Ela consegue ter mais consciência porque ela já teve oportunidade e tempo para amadurecer, para ver outras coisas, teve tempo dentro do jiu-jitsu para conseguir visualizar outras histórias, aprender com outras pessoas. Mas quando a gente fala isso com uma mulher faixa branca, mãe, que já está enfrentando um mundo inteiro para estar ali dentro do tatame, que o marido dela já é desconfiado de que, puxa, por que você está fazendo isso? Por que você está treinando com um lugar que também treina com homens? Às vezes você não tem a oportunidade de treinar somente com mulheres, porque não há mulheres suficientes perto de você fazendo isso. E aí, quando a gente ainda dá a oportunidade para esse colega de treino tirar uma brincadeira, uma piada, e depois rir fingindo que era só uma piada, mas que, na verdade, era isso que ele pensava, e que ninguém ali naquele ambiente se importou em corrigi-lo ou constrangê-lo, porque ele está fazendo algo errado para que da próxima vez ele não tenha coragem de fazer esse tipo de comportamento. Mesmo que essa correção não venha do professor. E aqui eu deixo a minha colocação de agora faixa azul, mas recentemente faixa branca. Eu não tenho medo nenhum de me posicionar quando essas coisas acontecem. Mesmo que eu seja menos graduada. Eu digo desculpa, mas eu não concordo com isso. Desculpa, mas apesar de você ser mais graduado, essa piada não foi legal, foi ofensiva. E se o professor do horário ou da academia discordar de que você informe que está incomodada ou que determinada brincadeira não foi saudável, aí é hora de trocar de academia. Porque os professores de jiu-jitsu são pessoas. São pessoas que têm personalidades, conceitos e preconceitos e que você não vai obrigatoriamente precisar concordar com eles. Existem vários métodos, existem várias pessoas diferentes, com caráter e sem, em qualquer lugar, em qualquer profissão. A gente vê aí vários escândalos em relação ao assédio de outras formas e também com mulheres. O que me deixa muito feliz é saber que essa mulher se posicionou. Porque existem muitas outras mulheres que só se calam, param de treinar e mandam aqui no meu PV dizendo: caramba, tive uma experiência péssima com o professor tal. E eu digo para elas assim, ó, vamos experimentar um outro lugar que seja saudável? Vamos experimentar um outro lugar que consiga te empoderar para que você consiga se posicionar? De verdade, para a gente conseguir ter uma comunidade de mulheres fortes, o jiu-jitsu é sim o caminho. Mas não necessariamente qualquer lugar com o jiu-jitsu vai ser o caminho.